Paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos, bom dia a todos aqueles que estão conosco nesta manhã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez nesta manhã estar junto com cada um dos irmãos para meditarmos na palavra de Deus. Deus tem uma palavra no seu coração. Hoje estaremos meditando no texto bíblico que se encontra Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Vamos aguardar aí mais alguns irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, sua semana. Que venha ser uma semana muito abençoada. Que a graça de Deus esteja contigo, que a presença do Senhor esteja com vocês neste dia. A palavra de Deus para o dia de hoje, nesta manhã de segunda-feira chuvosa, está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, Jesus disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vou repetir mais uma vez. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhando para esse texto bíblico da palavra do Senhor, palavra de Deus, nós estamos aqui no momento em que Jesus estava no deserto, no momento em que Jesus vai iniciar aqui o seu ministério. Após ter sido batizado no Jordão por João Batista, Jesus agora caminha 40 dias ali no deserto, orando, jejuando, buscando a presença de Deus em obediência naquele lugar. Diz a Bíblia então que ele é levado pelo próprio Espírito Santo. Tendo uma verdade para a nossa vida, que quem nos leva para o deserto muitas vezes não é o inimigo, não é o mal, mas é o próprio Deus que nos leva para provar, para que o nome dele seja glorificado. Porque provação tem diferença de tentação. A tentação vem para derrubar, provação vem para levantar. Tentação vem para abaixar, depreciar e levar para baixo. A provação vem para colocar em cima, vem para exaltar o homem. Notamos então que tentação tem o propósito de levar à queda. A provação tem o motivo, tem o propósito de colocar em cima. Observamos que tentação, ela vem justamente para envergonhar. A provação vem para nos aprovar. Assim, Jesus foi provado no deserto, passou pelo deserto. Porém, estando lá, o inimigo das nossas almas tentou de todas as formas, usando da palavra, usando do conhecimento, usando da sagacidade, sabedoria. Ele tentou de alguma forma levar Jesus a cair em tentação. Notamos então que Jesus vai respondendo com a palavra de Deus, com a sabedoria, até porque Cristo era a própria sabedoria, a palavra encarnada. Mas ele traz aqui uma grande verdade. No momento em que o inimigo faz para ele uma proposta, sabendo que ele estava com fome, porque o inimigo conhece as nossas fraquezas, ainda que ele não conheça os teus pensamentos, ele anda ao derredor, ele anda observando naquilo que você é fraco, naquilo que você está precisando, porque o inimigo também quer suprir a tua necessidade. É por isso que a pessoa precisa buscar satisfazer a sua necessidade em Deus, porque o inimigo anda buscando preencher a tua necessidade. Se a pessoa está com uma necessidade no casamento, o inimigo vai usar uma tentação para preencher essa área do casamento. Se a pessoa está com dificuldades financeiras, o inimigo vai tentar usar alguma forma para tentar suprir essa dificuldade financeira. Claro que tudo isso fazendo com que você se afaste da presença de Deus. Mas quando ele chega para Jesus e diz assim: transforme estas pedras em pães, Jesus traz uma resposta da lei de Deus, do Torá antigo, está lá em Deuteronômio capítulo 8,
versículo 3, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesta manhã, Deus tem colocado ao meu coração alguns motivos por que devemos nos alimentar com a palavra do Senhor. Porque nem só de pão vive o homem? Essa é a pergunta. Por que Jesus disse isso para Satanás? Nem só de pão vive o homem. Primeiramente porque nós entendemos que somos um ser tricotômico. Quando falamos de tricotômico, significa que todos nós que estamos aqui nesta manhã somos espírito, alma e corpo. Sendo assim, o teu corpo precisa do alimento. Nesta manhã eu tenho certeza que alguns vão se alimentar. Talvez alguns vão fazer jejum, outros vão se abster-se do alimento. Talvez alguém não tenha até por costume se alimentar pela manhã. Mas, todavia, como via de regra, e a maioria alimenta seu corpo pela manhã. Toma seu café, come seu pão, enfim. Alimenta esse corpo para que esse corpo possa ter vida durante o dia, para que possa ter força, para que possa ter energia e assim viver aqui nesta terra. Todavia, assim como alimentamos o corpo, nós precisamos alimentar também nosso espírito e nossa alma. O espírito é o fôlego de vida. Também o espírito, o Ash, Pneuman, é o centro da comunicação com Deus. Então, através do nosso espírito que Deus fala através do espírito dele em nós. E se o nosso espírito estiver bem alimentado, com certeza, nós entendemos que a nossa alma também estará. Por isso que uma alma pobre espiritualmente, tão logo é efeito de um espírito que também não é alimentado. E nós precisamos alimentar o nosso espírito, o espírito humano. Como fazemos, pregador? Como que fazemos, pastor? Alimentamos com a palavra de Deus. Porque o espírito, ele é alimentado com vida através da palavra. A única forma do espírito humano estar vivo, estar verdadeiramente vivo, é se comunicando com o seu Criador. Assim como o peixe sobrevive somente da água, e se você tirar ele da água, ele morre, automaticamente o espírito humano que veio de Deus e que ele precisa de Deus, se tirar da presença de Deus, ele morre. Por isso, nós precisamos nos alimentar com a palavra do Senhor pela manhã. Precisamos alimentar-se com a palavra pela tarde, à noite, enfim, o momento em que você puder. Você precisa estar se alimentando da palavra. Aí você diz assim, pastor, mas como que eu vou ficar lendo a palavra o dia inteiro? Ou talvez até ouvindo? O necessário é você ouvir a palavra pela manhã. Não somente ouvir, mas ler a palavra de Deus e remoer isso. Como assim? Meditar. É aquilo que Deus vai falar para Josué lá no capítulo 1, versículo 8, dizendo assim: medita nesta palavra de dia e de noite. É isso que Cristo estava fazendo no deserto. Quando Cristo estava no deserto, Cristo não estava com uma Bíblia em mão para abrir a Bíblia e mostrar para o inimigo. A palavra já estava no coração. A palavra já estava dentro dele. Assim também nós precisamos meditar nesta palavra. Cada vez que lemos um versículo, ficar pensando sobre ele. O porquê, quando, como, o que acontece, as consequências. Ficar imaginando esse versículo, ficar imaginando esta passagem bíblica, meditando, analisando. Deixar esta palavra guardada no coração. Procurar levar ela em prática no nosso dia a dia. Assim também, quando você ouve uma palavra como esta pela manhã. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos também pensar nesta palavra durante o dia. Pensar nesse texto da tentação durante o dia de hoje, nesta segunda-feira. Se Deus logo está falando nesse texto nesta manhã, com certeza você vai precisar dele. Você vai precisar desta palavra aqui em devidos momentos do dia. Porque o inimigo anda por aí buscando tentar levar alguns à queda, levar pessoas para a sua sagacidade de destruir, matar, roubar e assim por diante. E nós precisamos com certeza estar na presença de Deus. Já disse algumas vezes que o inimigo trabalha pelo menos com duas formas. Ele trabalha com a perseguição, tentando fazer com que você caia na perseguição, tentando te irritar, tirar a tua paz, tirar a tua alegria. E isso ele usa pessoas de todos os tipos para tentar fazer com que você fique irritado, para fazer com que você perca teu ânimo, perca tua alegria,
perca o teu prazer muitas vezes de estar vivendo naquele dia. Mas também, além da perseguição, o inimigo usa uma tática, estratégia, metodeia, como diz a Bíblia, são métodos, sobre a sedução. Mais perigoso do que a perseguição do inimigo é a sedução do inimigo. É aquelas palavras bonitas, são os elogios falsos, são aqueles atos de elogio muitas vezes, de engrandecer você, de colocar em pináculos, lugares altos, para tentar fazer com que você caia e se arrebente. É o que ele tentou fazer com Jesus. Quando ele oferece pão para Jesus, aparentemente não está oferecendo uma coisa maligna, má, até porque Jesus estava com fome. E aí você pensa comigo, bom, comer quando está com fome não é pecado, assim que o inimigo faz. Ele oferece aquilo que aparentemente não é pecado, só que vai fazer com que você desobedeça a Deus, vai te tirar da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, como nós falamos aqui, assim como o teu corpo está vivo diante dos homens, nós precisamos aqui também estar espiritualmente vivo diante de Deus. O teu corpo permanece em pé, vivo, porque você se alimenta com o alimento da terra. O teu espírito só permanece vivo quando você se alimenta com o alimento do céu. E é preciso se alimentar espiritualmente na presença de Deus. Por que nem só de pão vive o homem? Porque o pão do céu nos deixa vivo diante de Deus. Segundo motivo, a palavra nos fortalece, mesmo quando nós estamos fracos fisicamente. Nesta manhã você pode estar com dor de cabeça, nesta manhã você pode estar até mesmo doente numa cama, mas a palavra de Deus lhe fortalece espiritualmente. Significando assim que por mais difícil que esteja com o teu corpo, por mais que nesse momento você esteja com dores nas costas, esteja com dores nas pernas, esteja com dores em todo o teu corpo, eu acredito que a palavra de Deus nos fortalece espiritualmente. É ela que nós precisamos para nos fortalecer. E aí talvez você vai dizer para mim, pastor, mas estou fraco realmente, estou fraco espiritualmente. O que vai nos fortalecer é orando e estando se alimentando da palavra. Se alimente da palavra todo dia. Se possível, ouça uma pregação. Se possível também, leia pelo menos um versículo e medita nele durante o dia. Você vai estar se alimentando da palavra de Deus que vai lhe fortalecer. Por que nem só de pão vive o homem? Por que nós devemos vivermos através da palavra do Senhor? Outro motivo, como nenhum ser humano vive sem alimento da terra, nenhum homem vai viver sem o alimento do céu. Se você deixar de comer nesta manhã, não almoçar, não jantar, e assim continuar, sem comer por um grande tempo, com certeza você vai começar a definhar, você vai ficar doente, você vai enfraquecer e automaticamente você vai morrer. Quando se falamos da palavra de Deus, não é diferente. Você deixa de ouvir a palavra um dia, 2, 3, 5, uma semana, um mês, e quando você percebe, você está alimentando a tua alma com outras coisas. Com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas que o inimigo lhe oferece, com as bolotas do inimigo. E aí, você vai morrendo espiritualmente, se afastando de Deus. Só um milagre para que possa ressuscitar novamente. A ressurreição espiritual é só o Espírito Santo, é Cristo que faz. Como o vale de ossos secos, é só Deus. Poderiam estes ossos voltar a viver? Tu sabes, Senhor. Ele sabe. Nós sabemos que só Deus pode trazer vida aonde não tem vida. E nesta manhã fica essa palavra ao seu coração. Que a palavra de Deus possa alimentar a sua alma. Assim como você tem alimentado o teu corpo físico, você, em nome de Jesus Cristo, se fortaleça espiritualmente através da palavra. Medita naqueles versículos. Tem um versículo que você vai ler, que você vai postar, que você vai publicar, que você vai meditar nesta manhã. Talvez seja esse versículo que eu li. Mateus capítulo 4, versículo 4. Disse Jesus, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fique pensando nesse versículo. Não tire ele dos teus pensamentos neste dia, nesta segunda-feira. Guarda ele. Se possível, leia toda a passagem do texto e contexto de Mateus capítulo 4 aqui, no momento da tentação. E veja, perceba como que o inimigo age. Perceba como que Jesus age. Isso vai trazer lições práticas para a sua vida, para o seu dia a dia e até mesmo aí no decorrer da sua vida. Porque a palavra de Deus, aquilo que você aprende agora, que você aprendeu hoje, isso lhe serve para a sua vida inteira. Algo interessante, diferente do alimento da terra. O alimento da terra, ele te alimenta para hoje, para agora, para 24 horas. Mas o alimento espiritual, ele se alimenta o vale por toda a vida. Existem pregações que eu ouvi, palavra de Deus que eu ouvi há mais de 15 anos. E até hoje eu guardo no meu coração e serve de forma prática na minha vida. Assim é com você também. Então, guarde a palavra de Deus. Amém? Medita nesta palavra de dia e de noite. Não se aparte dela. Nem para a esquerda, nem para a direita. Fica o conselho aí que Deus deu para Josué, lá no capítulo 1, versículo 8 e 9. Meus irmãos, vamos estar orando nesse momento. Chove muito lá fora. Não sei se está chovendo aí próximo onde você está. Mas aqui em Ponta Grossa, Paraná, chove bastante. Está olhando lá fora, está um tempo bem propício para voltar a dormir e permanecer dormindo, descansando o corpo. Mas claro que todos nós precisamos, ou grande parte de nós precisamos trabalhar. Mas a chuva está convidativa. E precisamos louvar a Deus pela chuva. Em tudo dai graças, diz a Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar a manhã de cada um neste dia. Meus irmãos, vamos orar nesse momento? Vamos orar. Eu tenho aqui alguns motivos de oração, quero ler aqui para os irmãos. Orar para que os filhos aceitem Jesus como Salvador. Orar para que os homens abracem a justiça. Repreender toda a obra maligna do inferno. Pedir proteção espiritual, emocional e física neste dia. Orar para que o Senhor conceda bons amigos e pessoas que nos aproximem de Deus. Orar pela salvação e o futuro da cidade de Ponta Grossa. Orar pelo Paraná, pelo Brasil. Orar pelos nossos governantes e pelas eleições que vão acontecer para que o futuro seja decidido conforme a vontade de Deus. Orar para aqueles que submetem totalmente a Deus e resistem ao inimigo. Orar para não cair em tentação. Orar pelos casamentos da nossa cidade, pelos relacionamentos. Orar pelos ministérios, igrejas, independente de quais são. Orar a Deus pelos pastores, missionários, pregadores. Orar a Deus pedindo para que Ele se revele a nós e possamos conhecer mais Ele. E pedindo para que Deus alivie o fardo daqueles que estão cansados. Amém? Vamos orar nesse momento. Tem mais pedidos de oração aqui? Oração, vou orar aqui também pela família da irmã Andréia. Vamos orar aqui pela família do irmão Norton, da irmã Odete, da irmã Jane. Vamos orar lá pelo William, pelo Marquito. Vamos orar pela família da irmã Mari, pela família do Miguel, pelas suas filhas, seu genro. Amém? São só esses aqui os pedidos de oração. Oração, proteção pela filha Daniele. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje diminuiu um pouco a live. Acho que os irmãos estão dormindo com essa chuva. Está propício. Vamos orar a Deus pedindo que o Senhor abençoe poderosamente a nossa semana. Estamos aí na última semana agora aí do mês de setembro. Caminhando já para o dia... Hoje é dia 26. Já vamos aí a última semana do mês de setembro e o ano está passando. Vamos entrar já no último trimestre. E que assim Deus nos conceda graça. Irmã Sueli Machado, oração pela minha família. Amém, irmã Sueli. Deus abençoe a todos vocês. Cláudia, Deus abençoe. Que Deus dê graça a cada um de nós. Vamos orar?
Querido Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos pela tua grandeza, pelo poder santo, pela tua majestade, Senhor. Tu és um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus, Pai Santo, que tem todo o poder, toda a sabedoria. Nós apresentamos todos esses pedidos de oração que estão aqui, Senhor. Cada família, as cidades, meu Deus, esses motivos que estão pedindo aqui, até mesmo, Senhor Jesus Cristo, oramos, Pai, por todos aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, por aqueles que estão nessa live, por estas famílias, pelos filhos, pelas filhas. Oramos, ó Deus, pelos relacionamentos e casamentos, Senhor. Oramos, ó Deus, Pai Santo, pela cidade de Ponta Grossa, pelo Paraná, pelo Brasil, pelas demais cidades do Brasil, pelos ministérios, meu Deus, pelos pastores, missionários, pregadores. Oramos, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Pai, para que a Tua graça e a Tua presença esteja em nós, se revele em nós, para que possamos conhecer mais a Ti verdadeiramente, Senhor. Pai Santo, nos revela da Tua graça. A Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Senhor, em nome de Jesus, se revela. Mostra coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Traz respostas de oração. Abençoe a casa dos teus filhos. Abençoa, Senhor, meu Deus, o filho dessa mulher. Abençoe o filho desse homem, esta filha que estão agora clamando. Meu Deus, esse genro. Senhor, este casamento. Abençoe, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder santo. Esse lar, ó Pai Santo, que está passando por turbulência, brigas, confusões. Repreende a contenda dentro da casa. Repreende, ó Pai Santo, toda opressão maligna em nome de Jesus. Abençoe, ó Espírito Santo, esse trabalho nesse dia. Essa pessoa que está tendo dificuldade, essa pessoa que precisa de uma porta de emprego também. Abre as portas para aqueles que estão passando por necessidades. Senhor, fortalece espiritualmente aquele que se sente fraco e fraca, Senhor. Como a Tua palavra santa diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, poderosamente, Pai. Poderosamente, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, esses lares, essas famílias, os trabalhos. Senhor, nós estamos entrando em um período agora que vamos caminhar para a eleição, domingo que vem. Deus, nós te pedimos, Pai, que a Tua vontade seja estabelecida. Porque sabemos que está escrito lá em Romanos capítulo número 13, que toda a autoridade, que toda, Senhor meu Deus, e qualquer autoridade é colocado pela Tua permissão. Sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Tem o controle da nação brasileira. Tem o controle, Pai Santo, desta terra. Nada foge dos Teus olhares. Nada foge da Tua presença, Senhor. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nome de Jesus Cristo. Concede-nos um dia abençoado. Abençoe a venda daqueles que trabalham com vendas. Abençoe, Senhor, meu Deus, o trabalho daqueles que trabalham com dinheiro, Senhor, da graça, da sabedoria. Abençoe, Pai Santo, a vida daquele que trabalha com um serviço perigoso. Guarda, livra do mal, livra do perigo. Livra teus filhos e tuas filhas no caminho para o trabalho. Coloca teus anjos guardando, livrando de todo mal. Livra de toda peste, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Guarda teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor querido. Que essa semana seja uma semana vitoriosa. Uma semana de graça. Cheia do teu Espírito e da tua presença. Que sejamos fortalecidos pela tua palavra. É o que eu lhe peço nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Minha mãe, Deus abençoe. Bom dia. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmãos? Eu vou pedir um favor para vocês, os irmãos aí do Ministério Avivamento Pleno. Compartilhe lá no grupo. Compartilhe aí nos outros grupos de família também, nas redes sociais. E vamos juntos estar aí nesta manhã meditando nessa palavra, amém? Estamos encerrando aqui a live, mas
a live, se você compartilhar aí, com certeza vai alcançar mais pessoas. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe vocês poderosamente. Um ótimo dia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos dizem aí, amém. Que você tenha uma ótima segunda-feira, abençoada, protegida, guardada, e uma semana de bênção na sua vida em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira, sábado, temos cultos especiais da igreja, Santa Ceia, domingo. Sábado, culto do amigo em Ponta Grossa, Rua Couto Magalhães, 1133. Vai ser uma bênção. Leve quem você puder levar. Todo tipo de pessoa. Leve lá, que todos nós, todo homem, todo ser humano, precisa ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.